Olá, que bom novamente estar com você aqui no nosso programa Opinião, onde nós estamos sempre discutindo, colocando em tema sempre as questões relevantes, aquilo que está em discussão no momento, na nossa capital, em várias áreas, seja ela na política, seja ela no nosso cotidiano. E sempre conosco Bispo Carlos Ramiro, que é advogado, doutor, e também bispo do Ministério Luz para os Povos. Olá, bispo. Quero dar a todos a minha palavra de carinho. Espero que nós possamos comentar os assuntos de uma maneira muito isenta neste programa e dar a nossa palavra de opinião, contribuindo para o seu entendimento sobre os fatos da nossa nação. Também conosco aqui, pastor Kleber, que também é advogado, também líder partidário. Como que está, Kleber? Tudo bem? Tudo bem, quero agradecer a audiência. Estamos aqui para debater assuntos interessantes. O Kleber, que é torcedor do Goiás, está meio contrariado essa semana, né? Os torcedores do Goiânia agora estão radiantes aqui. Mas isso vai mudar em breve. Israel, como que está? Israel, que também está conosco, que é o nosso âncora, que é um estudioso aí das questões públicas de Goiânia, de Goiás, do nosso estado. Olá, Israel, tudo bem? Olá, vereador, olá, mesa, olá para você que está nos assistindo. Hoje vamos falar de assuntos bem interessantes, começando sobre a ação social promovida pela Luz para os Povos ali do setor Novo Mundo. Vamos falar também sobre um artigo publicado no O Popular sobre o possível envolvimento de vereadores com o caso Cachoeira. Também, olha aí, interessante, mais de 8.000 pessoas visitam o zoológico. Vamos falar sobre essa visita também, né? E por fim, vamos falar sobre a 67ª Exposição Agropecuária do nosso estado, que se iniciou a semana passada. Muito bem, vereador, como vocês veem a atuação do segmento evangélico promovendo essas ações na comunidade, que é o caso da ação social que nós falamos aqui, lá no setor Novo Mundo? Ok, nós temos acompanhado essas ações que são feitas nos bairros, através destas igrejas, em específico a Igreja Luz para os Povos, e é interessante porque ela tem despertado esse sentimento social, né? Tanto da parte da igreja, que é uma tarefa da própria igreja, e é uma das funções, sim, da igreja, promover, né, o bem-estar, levar a palavra, mas também levar o cuidado às pessoas. E nós temos visto que isso tem sido feito de uma forma muito sistemática e com resultado muito interessante, né? A igreja ela tem se dedicado ali ao próximo, às necessidades mais básicas, às vezes do alimento, mas também de um atendimento médico, odontológico, jurídico, às vezes um corte de cabelo. São coisas simples, mas que para a pessoa necessitada ela é muito importante. Então, você inclusive vai ver cenas aí, enquanto nós estamos falando aqui, você vai ver cenas dessa ação da igreja ali do Novo Mundo, e que foi muito importante para a região, teve uma aceitação muito grande da região, e isso é importante porque torna a igreja simpática com relação à sua atuação no bairro, ali na região, você levar a palavra, mas ao mesmo tempo você levar a prática do amor, do zelo ao próximo, né? Eu vejo assim, e foi muito válido, e tem sido muito válido. O Ministério Luz para os Povos e tantas igrejas, né, evangélicas têm se preocupado muito com isso. Eu acho que se todas as igrejas, os segmentos religiosos se preocuparem com essa questão social também, nós fazemos juntos um trabalho que o poder público às vezes não consegue fazer, mas que a igreja consegue fazer bem, faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação. Eu vejo assim, bispo, como que o senhor analisa aí? Eu vejo com muito bons olhos, vereador Cimeis, porque é um trabalho importantíssimo da igreja. Jesus nos diz na sua palavra sobre a questão do bom samaritano, né? Nos ensinando que nós devemos ajudar o próximo, acolher essas pessoas, porque na nossa cidade, especialmente na região periférica da cidade, existem muitas pessoas carentes. A carência é muito grande, as pessoas com nível, assim, digamos, de pobreza realmente extremamente forte, né? E a gente vê que esse pouco que o segmento evangélico faz tem contribuído bastante para que minimize um pouco os problemas dessas famílias. É verdade. Interessante que
a igreja ela acaba preenchendo um vácuo, né? Porque há-se aquele rótulo de que a igreja cuida só da parte espiritual. A gente vê através dessas ações sociais que não é bem assim, né? Que a igreja tem cuidado da parte espiritual, mas tem essa parte social que leva comida, agasalho, igual eu tive lá e fiquei maravilhado com o trabalho que tem sido feito aí pelas igrejas evangélicas. E é interessante como as pessoas se sentem satisfeitas em prestar esse tipo de ação. Estava conversando com uma irmã lá, que estava fazendo um trabalho de podologia, até podólogos nós tivemos nessa ação social. E ela falando da satisfação que ela estava tendo, inclusive agradecendo a igreja, aos pastores, a gente que estava ali, pela oportunidade de dar a ela essa satisfação de servir por um dia, atender a comunidade. Ela estava falando dessa satisfação que ela estava tendo em prestar um dia de serviço para a comunidade, né? Então, esse despertar também é importante, não só você mexer ali com a vida da igreja, fazendo uma função que é da igreja, mas também despertando, né, nas pessoas essa necessidade e essa satisfação, porque às vezes a pessoa acha que prestar um trabalho voluntário é algo pesado e não é, né? Pessoa que cede um dia, né, de um mês de trabalho, né, por mês, isso para ela é satisfatório. É interessante como a nossa alma, né, ela se sente satisfeita em ser útil, em prestar um serviço ao próximo, e é essa satisfação que a gente vê nas pessoas ali que está dedicando um dia do seu trabalho para servir o próximo. Então quero... E é isso, né, vereador? É o cumprimento da palavra. Agora, diferentemente dessa notícia boa que trouxemos aqui, tem uma notícia também polêmica e ruim, né, para a sociedade. Com relação ao caso Cachoeira. Como eu disse aqui no início, o Jornal Popular ele publicou esse artigo falando desse possível envolvimento. O senhor acha que a Câmara está dando uma resposta para a sociedade com relação a esse possível envolvimento? Olha, essa questão do Cachoeira já está enchendo as paciências de muita gente, né? Que não sai, mas o que nós queremos ver é justamente isso, as respostas, né? E saiu até um artigo escrito pelo João Lemes, né, no Popular, cobrando essa resposta da Câmara com relação a alguns vereadores que foram citados, né, nesse processo todo. E o que nós vemos, o que nós podemos falar? A Câmara ela está dando as respostas, né? Tanto é que ela já notificou os 10 vereadores que foram citados de alguma forma, né? E já está, o Conselho de Ética da Câmara já está ouvindo todos eles. A Câmara já pediu toda a documentação, né, que hoje está em poder, né, da Justiça, Polícia Federal, com a própria comissão da CPI, mas tudo aquilo que é relacionado a vereadores, nós estamos aguardando que todos esses documentos cheguem. Então essa resposta ela não é dada assim de um dia para o outro. Você precisa ter provas, qualquer condenação, processo, abrir um processo de cassação, você precisa ter provas contundentes. E essas provas nós não temos ainda. Nós temos alguns indícios de citações de que fulano, né, foi citado numa ligação, mas não pelo fato dele ser citado, ele é um criminoso. Então nós temos que apurar quem de fato deve. Então nós não podemos sair caçando os 10 vereadores que foram citados. Então isso é um exercício, inclusive, jurídico. Aqui eu estou com 2 advogados, né? Você não pode caçar ninguém sem prova, você não pode condenar ninguém sem prova. Existem vereadores ali que você vê que tem um envolvimento maior, até de amizade e convívio. Agora tem vereadores que foram citados, por exemplo, eu falo de um vereador que foi citado, por exemplo, o Virmontes, porque um vereador falou que ia tentar convencê-lo de tirar a assinatura da CEI e da Delta. E ele não retirou sua assinatura. Então, ele foi citado numa ligação por um terceiro que estava falando com um outro. Mas, na verdade, ele não tinha nenhuma ligação com Cachoeira e nem retirou a sua assinatura da CEI. Então, você vai condenar uma pessoa dessa porque alguém citou? Ora, todos nós estamos sujeitos a alguém, numa ligação, falar, Bispo Carlos Ramiro, vou tentar convencê-lo de fazer tal coisa.
não por isso ele é criminoso. Então você tem que ter muito cuidado nessa hora para não fazer uma caixa às bruxas, né? E é importante entender que para se caçar um vereador você tem que ter indícios, não só indícios, você tem que ter provas contundentes, porque o mandato é algo que foi endossado e escolhido pelo povo, né? Foi o povo que escolheu aquela pessoa para estar ali, né? Através do voto. Então, para você caçar essa vontade popular, você tem que ter provas contundentes. Então, essas respostas elas serão dadas, né? Já está sendo feito um trabalho, né, interno na Câmara diariamente, buscando essas provas, ouvindo cada um, dando a eles o direito de falarem também. E eu creio que à medida que essas provas forem chegando, os processos serão abertos referente ao envolvimento de cada um. Agora, né? O senhor falou da SEI, para que o telespectador entenda, para que você entenda o que é essa SEI. A SEI na Câmara ela não foi aberta. Por quê? O que foi entendido na Câmara? A primeira etapa é o Conselho de Ética, né? O Conselho de Ética da Câmara está apurando os fatos. Então, a partir do momento que esses fatos forem apurados e entender que seria necessário uma comissão de inquérito, né, que é a SEI, aí sim ela seria aberta. Houve até uma tentativa de abertura da SEI, eu até assinei, né, mas se entendeu que antes de abrir a SEI deveria partir pelo primeiro processo, que é o Conselho de Ética. Né? Agora, foi aberto no Congresso Nacional a CPMI, que é a Comissão de Inquérito Mista, né, entre o Senado e a Câmara Federal. Então, essa comissão ela já está fazendo todo esse processo de apurar esses casos. Né? Então, a Câmara solicitou toda essa documentação que tem alguma citação de vereadores. Essa documentação ainda não chegou à Câmara. Né? Essas ligações que a própria Polícia Federal teve, a Câmara pediu toda essa documentação, que ainda não chegou à Câmara. Então, nós estamos aguardando toda essa documentação chegar para que a gente possa tirar as nossas conclusões. Né? Agora, o que nós esperamos esse mês, enquanto sociedade, é que haja um trabalho aprofundado sobre esse assunto, né? Que aqueles que têm ligações possam realmente serem pessoas a serem colocadas na mídia, ou para a imprensa, ou para o povo, de uma maneira muito clara, e que não haja aquela situação de corporativismo, né? Exato. Onde um procura talvez ali esconder ou camuflar certos atos que a sociedade, evidentemente, possa estar desconfiada que existiram. Porque hoje existe um descrédito muito grande, as pessoas estão desacreditando demais nos pilares da nação, né? Nos pilares da nossa sociedade. Eu espero que isso não redunde depois numa eleição que temos agora em 2012 com pouca participação popular de votos, né? Porque se você tiver numa nação poucos votos, não há democracia. Ou seja, a pessoa que vai assumir esse posto com poucos votos, ele não tem legitimidade, né? Então, eu espero que haja um trabalho realmente fundo a respeito disso, que haja uma situação de total transparência para com a sociedade e nós possamos saber realmente a verdade dos fatos, né? Inclusive, a Constituição, ela garante o direito de defesa a todos, né? Então, acho que, sendo investigado, culpado ou não, todos esses vereadores têm um direito de defesa. Nós estamos vendo, inclusive, até na CPMI, lá do Cachoeira, pelo fato, segundo os advogados argumentaram, dele não ter acesso para verificar todas as gravações, eles postergaram aí o depoimento do Cachoeira. E eu creio que o direito de defesa, sendo uma situação delicada como nós estamos vindo, mas é um direito que a gente não pode ignorar, não. Acho que realmente, para a opinião pública, possa aparecer aí uma pizza, algo aí, mas não é não. Acho que o direito de defesa ele tem que ser respeitado, os vereadores têm que apresentar suas justificativas, para a gente não correr o erro de condenar de forma errônea aí pessoas inocentes. Certeza. Agora, havendo provas, tenha certeza que a Câmara vai tomar suas providências e eu estarei ali junto, né, com os vereadores. Havendo prova, nós não isentaremos de tomar as devidas providências. Né? Então nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. Aguarde aí, porque hoje nós temos muita coisa ainda para conversar. O Ministério Apostólico Luz para os Povos
tem a alegria de realizar a Conferência Nação Mulher 2012, Filhas do Rei em Avivamento. Com alegria, anunciamos a nossa Conferência Nação Mulher 2012. Essa igreja, tenho certeza, estará conosco neste grande evento, neste marco da nossa história das mulheres do Ministério Deus para os Povos. Espero por você na conferência a participação de toda essa igreja com a sua caravana, mas não demore, faça logo a sua inscrição, as vagas são limitadas. Participaremos de um grande mover de avivamento. Te espero na conferência. O coração dos pais aos filhos. Eu quero ensinar você, mulher, a ungir os seus filhos. Tempo, falando assim com uma mulher da minha idade, né? Gente, como é que você tá bonita? Quantos dias de vida espiritual nós vamos apresentar ao nosso Deus? Nos dias 15, 16 e 17 de junho, você, mulher, venha participar do grande mover de avivamento. Conferência Nação Mulher. Olá, retornamos aqui ao segundo bloco do nosso programa Opinião. Vamos continuar aqui debatendo alguns temas e eu já passo a bola aqui para o Israel para ver em qual tema que nós vamos nos debruçar agora, Israel. Vamos lá, eu recebo essa bola, né? E vamos falar aqui do zoológico. Olha Mais aí. de 8.000 pessoas visitam o zoológico. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O zoológico realmente está estruturado para atender a população? É interessante, Israel, a gente falar mais de 8.000 pessoas apenas no final de semana, né? No final de semana. Para você ver que o zoológico ele tem um apelo popular muito forte, né? A população ela gosta, é um atrativo muito interessante para você levar o seu filho, estar ali em família, até porque é um lugar muito, muito agradável, muito integrado com a natureza, então tem um apelo popular muito grande, né? Inclusive um programa familiar muito interessante. Então, quando esse período zoológico ficou fechado, com certeza, né, foi uma programação que o goianiense gostava e que perdeu. E de repente o zoológico volta com uma nova envergadura, com uma nova proposta, com todo reformado, todo remodelado. E aí há sempre essa curiosidade da população em lá ver o que tem de novo. Uma obra que foi até polêmica, se levantou tantas questões com relação ao zoológico, e de repente está aí. Então o povo tem essa curiosidade que é natural, né? Então o que eu acredito? Eu entendo que essa demanda exagerada agora, ela talvez dure aí um mês, né? Mas com certeza o zoológico nesse primeiro período ele vai ter uma visitação acima da expectativa. Mas a tendência é com o tempo ir normalizando a demanda, né?
passar essa questão da novidade e a demanda ela vai se regularizando. Então é normal que nesse momento haja esse excesso de visitações. Agora, hoje inclusive eu estava na prefeitura, nós estávamos conversando sobre isso, sobre algumas questões, e essa foi uma das questões que foi bem acima da expectativa do que a prefeitura esperava, né? Então isso levou a prefeitura agora a tomar uma atitude para aumentar ali a sua estrutura para poder, principalmente no final de semana, conseguir atender com melhor qualidade, né? Então são questões pontuais que acontecem, o poder público tem que rapidamente se adequar para dar ao goianiense essa oportunidade de visitar o zoológico. Mas o que nós ouvimos lá ontem, porque eu vi uma reportagem hoje na televisão, mas no jornal, que ficou gente de fora, mas o que nós fomos apurar é que não é verdade. Todos que estiveram lá entraram, foi mais de 8 mil pessoas que entraram no zoológico, e lógico uma demanda bem acima do esperado, que gerou um certo tumulto, sim. Agora, o poder público tem que se adequar para prestar um bom serviço, né? E isso o prefeito nos assegurou que estará fazendo para os próximos finais de semana. Mas é um atrativo muito interessante, que tem um apelo, uma aprovação da sociedade muito forte, um programa familiar muito interessante. Mas mesmo, é interessante nisso aí a gente perceber que compensa investir no zoológico. A gente vê, às vezes, os órgãos aí governamentais investindo em determinadas obras que não tem um apelo popular, não tem uma satisfação. E esse público do zoológico mostra que compensa. O zoológico precisa investir no zoológico. O zoológico é um atrativo que ele carece desse investimento. Essa reforma, colocar mais ali animais, que os animais que estão ali, tem uns que estão morrendo ali, é de velhice. A maioria que morreu foi de velhice. Tinha um camelo lá que já estava no lucro há muito tempo, né? Já há uns 5 anos que eu já tinha passado da hora. Então é difícil você ver uma situação dessa, deixar um atrativo igual o zoológico decadente. Então nós precisamos, Goiânia precisa investir, porque a população gosta. Hoje a gente que vive aqui nesses centros urbanos, aí, os filhos, eu ainda tive uma criação mais no interior, ainda fui para a roça, mas minha filha mesmo, quando vê um cachorro na rua, fica doidinha, aí grita. Então assim, nós precisamos desse contato, e o zoológico com certeza é um excelente, acho que a população está feliz e precisa mais de investimento. O senhor já foi no zoológico? Eu passo todo dia na porta do zoológico, é caminho da minha casa, não é? Você sabe os bichos ali de cor. A gente vê até alguns. Inclusive, o bispo Carlos Amir já está dando ali 5 voltas no zoológico todos os dias. Isso. Só que é de carro. Só que é de carro. Bom, voltando à questão aqui do tema, eu vejo que nessa parte do chamado turismo moderno, que o Brasil sempre foi um país turístico, do ponto de vista da praia, do ponto de vista do Rio de Janeiro, né, a região litorânea de São Paulo, etc. Agora, o turismo temático moderno, nós somos um tanto quanto carentes na nação, especialmente no estado de Goiás e Goiânia, né? Nós temos o Zoológico Mutirama, Pirinópolis, estado de Goiás e Caldas Novas. Então, o turismo temático em Goiânia, ele é muito ainda pequeno para a demanda. Eu creio, vereador Cimeso, que em vindo agora as férias no mês de julho, a tendência talvez seja aumentar o número de pessoas que vão comparecer ao zoológico. É uma atividade barata, é um lazer barato, leva-se a família, e o local realmente é muito bonito, mas Goiânia necessita de mais opções do chamado turismo moderno, os parques chamados temáticos, né? Quando você visita outros países, você vê que existem inúmeras opções dos chamados parques temáticos. O Brasil é bem suprido na parte natural, Nordeste, né? Região da Bahia, praias lindas, maravilhosas, região também ali da Amazônia e tal. Mas o parque temático no Brasil, nós temos talvez Play Center em São Paulo, já está até acabando, né? Alguns parques no interior de São Paulo e o Beto Carreiro, na região sul do país. Né? Não temos assim muitas opções, mas é um local, um espaço muito bom, muito legal, o zoológico, certamente o Mutirama, brevemente a ser reinaugurado, vai ficar muito bom também. Nós inclusive fizemos uma matéria há poucos dias do Mutirama, estivemos lá, vistoriamos as obras, andamos na montanha-russa. Né? E espero que ela quase esteja em boa segurança, né, para a população. Olha, eu andei ali, não caí não. Ainda está vivo. Mas eu acho que existem até pessoas afirmando que em derredor ali do Mutirama haverá a construção de hotéis, né? Porque certamente o grande boom dessa parte do lazer em Goiânia vai ser o zoológico e o Mutirama,
E quando também inaugurar o mutirão, vai ser uma demanda muito grande, no meu entendimento. Mas, Bispo, a prefeitura, inclusive, ela mandou uma comissão, a qual, salvo engano, o diretor atual do zoológico, Rafael, eles visitaram alguns países aqui, Argentina, salvo engano, Chile, verificando modelos temáticos de zoológico, e até onde as informações são extraoficiais, aí a prefeitura gostou do que viu. Entendeu? Então, acho que se houver mesmo essa disposição de investimento, acho que o retorno vai aparecer. Mas a ideia é criar um zoológico grande, de modelo Simba Safari, que você visita, os bichos ficam soltos, não mais em ambientes fechados, porque por mais que se reformou esse zoológico nosso, ele está defasado, ele está totalmente desatualizado. Hoje, pelos os parques temáticos modernos aí, esse padrão de zoológico nosso hoje, ele está desatualizado. Eu acho importante também, Kleber, que haja por parte do poder público uma consciência sobre a questão do meio ambiente. Eu acho que a pessoa tem que ir ao zoológico para ver os animais, né? Claro, é curioso, você vê ali as espécies, né, de animais, mas principalmente a cultura do meio ambiente. Você tem que associar a questão do meio ambiente, porque ali tem o quê? Nascentes de água naquela região. Então é importante você preservar a questão daqueles animais que estão ali do ponto de vista deles procriarem no próprio zoológico. Eu acho que tem que haver um trabalho também de consciência do meio ambiente associado à questão da visita ao parque zoológico. Exato. Nosso tempo já está esgotado também. Também né? Não dá, né? Eu vou na pecuária, vou num dia à tarde levar os meus filhos. Como eu não sou adepto a esses shows, é os tchutchá da vida aí, né? Nossa música é outra, né? Então, boa tarde, vou com os meus filhos, é mais tranquilo. Tem muita coisa boa para se alimentar também lá, comida verdade, típica, né? Muito bom. Verdade. Mas eu quero deixar aqui um grande abraço também à nossa apóstola Elizabeth, que amanhã estará fazendo aniversário, 60 anos de idade. Quero deixar aqui um grande abraço, uma mãe maravilhosa. E amanhã teremos uma grande festa ali no Parque Amazônia. Você está convidado para estar lá conosco, dando os parabéns para a apóstola Elizabeth. Um forte abraço a todos vocês. Vou passar aqui para que o Israel possa encerrar, né? E já dê aí o Bispo e o Kleber o tchau deles e até o próximo programa. Até mais, até o próximo. Muito bem, você que quer acompanhar as ações do vereador, você pode acessar o site www.simesonsilveira.com.br, também pelo Facebook Simeison Silveira 2 ou Twitter ver de vereador _Simeison, ou até mesmo também pelo e-mail simeisonsilveira@hotmail.com. Um forte abraço e até lá.